Na sua opinião, Lula tem medo do Bolsonaro? Eu faço esse questionamento porque eu tenho lido muitas análises sobre a cassação do Bolsonaro que dão a entender que sim, Lula tem medo do ex-presidente. Alguns falam que a cassação de Bolsonaro tira de Lula o seu principal cabo eleitoral. Outros dizem que a cassação de Bolsonaro o fortalece e o já colocam como presidente em 2026. Um monte de asneira. Primeiro, a cassação de Bolsonaro não o fortalece e nem fortalece o bolsonarismo. O bolsonarismo está com uma crise deflagrada. E outra, Bolsonaro não é cabo eleitoral de Lula. Lula já ganhou outras eleições sem precisar de Bolsonaro. O principal cabo eleitoral de Lula é a desigualdade social. Mas você vai colocar nos comentários o que você tem achado dessas análises sobre a cassação do Bolsonaro. A cassação o fortalece ou o enfraquece? E Lula tem medo do Bolsonaro mesmo? Deixe seu like se você curtiu a cassação do Bolsonaro e acha que ele vai ser preso e ficar mais fraco, e se inscreva no canal. Eu vi um comentário que tinha que ser do Felipe Moura Brasil. Aquele rapaz que não gosta do contraditório e muito menos de críticas ácidas, porque ele nos bloqueou na rede social. Porque, na verdade, as críticas dele são críticas infantis e, assim, um nível baixo de inteligência nas críticas políticas dele, simplesmente horríveis. Ele falou que o Lula, ele perdeu o seu principal cabo eleitoral. Porque era Bolsonaro que, teoricamente, deu a vitória a Lula em 2022. Se não fosse Bolsonaro, Lula nunca teria vencido. O problema dessa crítica lorpa do Felipe Moura Brasil é que várias outras figuras da direita também compartilham dessa mesma ideia, que Lula e Bolsonaro são cabos eleitorais um do outro. Isso é extremamente simplista, extremamente infantil e, sinceramente, é burro. Ainda mais para alguém que se diz um comentarista e um analista político. É uma grandíssima de uma bobagem. A começar pelo fato de que Lula e o PT já ganharam outras 4 vezes antes do surgimento de Bolsonaro como candidato à presidência da República. Então querer imputar que o Lula teria um medo do Bolsonaro é simplesmente ridículo, de perder o Bolsonaro é simplesmente ridículo. Primeiro porque o principal cabo eleitoral do Lula não é Bolsonaro, mas sim a desigualdade social. E eu vejo que algumas figuras da direita ainda estão com um pensamento muito equivocado do motivo que Bolsonaro perdeu e o motivo que Lula ganhou. Porque eles não querem admitir que Bolsonaro perdeu e Lula ganhou pela política neoliberal fracassada do Paulo Guedes. Por isso que o Bolsonaro perdeu e o Lula ganhou. Enquanto houver desigualdade social no Brasil, Lula e principalmente políticos de esquerda com o perfil do Lula sempre vão ser favoritos. Sempre! O Lula perdeu em 2018 porque ele estava preso. Se ele tivesse solto, ele ganharia. Porque nós temos muita desigualdade social. Mas a direita não vai admitir que a política econômica de Paulo Guedes foi um fracasso. Porque muitos jornalistas de direita, Felipe Moura Brasil, Cláudio Dantas e vários outros defendem isso. E essa política do Guedes que deu errado, aumentou a desigualdade social e entregou a vitória ao Lula porque a população que ganha até 2 salários mínimos votou em peso no Lula. Mas eles não vão admitir. Então eles querem falar que foi por conta da máscara, do imunizante, das meninas venezuelanas, sempre subterfúgios para não admitirem que a direita não tem políticas públicas para reduzir a desigualdade social e por isso que o Lula recebe esses votos. Tanto não tem que os parlamentares de direita escondem as pautas. É isso que acontece. Olha só o exemplo da Rosângela Moro que nós já citamos aqui, link aqui no card. Ela fica atacando, fica falando de corrupção, isso, aquilo, fica fazendo a baderninha, mas na hora de votar pela igualdade e paridade salarial entre homens e mulheres, o que ela fez? Votou contra, mesmo nas redes sociais, expondo que ela defende as mulheres e principalmente a igualdade entre homens e mulheres. Outro é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira de novo atacou a deputada Duda Salabert. Vamos fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas o Nicolas Ferreira, sempre que ele pode votar, ele vota contra a população. Mas a direita precisa no Congresso fazer toda essa pantomima, todo esse circo para esconder as verdadeiras pautas, porque as pautas, quando eles votam, tira direitos da população. Essa é a verdade que vários comentaristas não querem admitir. E falar que, não, Bolsonaro caçado vai fortalecer bolsonarismo, vai fortalecer Bolsonaro, como se o Bolsonaro já tivesse eleito, já é o presidente de 2026. É um erro! É um erro! O bolsonarismo passa agora por uma crise. Já estava antes mesmo do Bolsonaro ser caçado. Porque nós temos o velho bolsonarismo, um bolsonarismo radical e virulento, que foi derrotado pelo Lula nas urnas, e o novo bolsonarismo, um bolsonarismo que precisa ter penetração e capilaridade, principalmente nas áreas periféricas. E agora, com a cassação do Bolsonaro, quem vai herdar o Bolsonaro? É uma disputa pelo trono.
Ou uma disputa pelo espólio. Ah, o Tarcísio de Freitas tá lá é o favorito, né? O Ricardo Noblat falou que o Tarcísio agora é o queridinho da mídia. E mas ele vai ter desafios. Como, por exemplo, não se associar ao Bolsonaro. Como que ele vai ter o voto do bolsonarismo radical se ele não se colocar no palanque? Ah, mas o bolsonarismo radical não vota no Lula. Não sei. Eu não sei. O bolsonarismo radical possui população de baixa renda também. E essas pessoas podem sim votar no Lula, porque as pesquisas que nós estamos vendo têm mostrado um crescimento do Lula entre os bolsonaristas na aprovação. Então achar que vai fortalecer, não fortalece nada, nós já explicamos desmistificamos toda essa bobagem que o bolsonarismo vai ficar fortalecido. Link aqui no card. A grande chance da direita em 2026 é uma só: economia indo mal. E ponto final. Porque o desempenho econômico é o que é levado em consideração quando nós falamos de disputa no executivo federal. No executivo estadual é segurança pública. E no executivo municipal, que nós vamos ter no ano que vem, é saúde e educação. Cada um tem os seus pontos de maior relevância. Mas a economia brasileira, com o Lula, está indo bem. Então eles não podem falar nada. E já que não podem falar absolutamente nada, eles começam a pegar no pé do Lula com assuntos que não têm importância. Distorcendo falas do Lula. Porque essa fala sobre a democracia ser relativa tá me enchendo os picuá. Tá desmascarando uma certa burrice de uma parcela da crônica política que é impressionante. A gente critica aqui que muitos jornalistas não têm diploma. E isso atrapalha as análises deles. Mas o que o Lula falou é ridículo, pelo amor de Deus. Porque o Lula falou o seguinte: o conceito de democracia, a democracia é relativa pra mim e pra você. E ele tá certo. Claro que ele tá certo. Democracia pra mim pode ser uma coisa, pra você pode ser outra. E eles estão falando, não, porque democracia não é relativo. Claro que é. Primeiro que em ciências sociais nenhum conceito absoluto, já vamos partir daí. Mas acreditar... então eles estão falando o seguinte, não, porque democracia não é um conceito relativo. Tá bom, se democracia não é um conceito relativo, então eles têm que falar que lá nos Estados Unidos não tem democracia. Que os Estados Unidos é um país antidemocrático, ou que é um país não democrático. Ora, claro, mas eles vão falar isso não. Quem em sã consciência vai falar que os Estados Unidos é um país democrático? Mas se você for pegar a democracia nos Estados Unidos com a democracia brasileira, ela é completamente diferente. Muito diferente, a ponto de nós brasileiros olharmos para eles e falar, eles não são democráticos. Ah, mas democracia tem certos pressupostos básicos. Certos pressupostos básicos? Então vamos falar sobre esses pressupostos básicos. O pressuposto básico aqui no Brasil é que a vontade da maioria seja feita. Então quando nós temos uma maioria votando num presidente, se a maioria deu os votos para esse presidente, ele está eleito. Mas nos Estados Unidos não é assim. Muitas vezes a vontade da maioria corresponde com o presidente vitorioso. Mas primeiro, lá nos Estados Unidos, não é a população que vota direto no presidente, a população vota num grupo de delegados e esses delegados vão votar no presidente americano. Algumas vezes há uma coincidência entre a vontade da maioria com a vontade dos delegados. Mas em 2016 aconteceu uma bizarrice, porque a maior parte da população americana votou a favor da Hillary, mas por conta do sistema de votos indiretos dos delegados, o Trump venceu. Isso é democracia? Para nós brasileiros não, mas para os americanos é, ou seja, é relativo. Então assim, quer criticar o Lula? Tem pontos para serem criticados no governo Lula. Mas ficar pegando bobagem dessa para querer criticar a fala do Lula é simplesmente tosco. Eles querem ainda falar que o Lula é ignorante porque ele não tem ensino superior. Mas muitos desses jornalistas também não têm. E eles são muito mais ignorantes do que o Lula de ignorante não tem nada. Quer criticar o Lula? Por que não criticam o Ministério da Educação? Tem um ponto para ser criticado. Ora, nós estamos tendo ataques recorrentes às escolas e o governo Lula com o Ministério da Educação não apresentou um projeto pedagógico para reduzir esses ataques no longo prazo. Não apresentou um plano de ação, um plano de estudo. Não tem falado nada e ninguém critica. Uma promessa de campanha de Lula foi a revogação do ensino médio. Tem sido feito isso? Não. Por que não critica esse ponto? É um ponto para ser criticado, mas não querem criticar. Querem ficar criticando um monte de bobagem, um monte de fala de Lula, para quererem, não, olha só como o Lula é radical. Isso tá me enchendo os picuás. E sabe por que eles têm feito isso? Porque eles não podem criticar a economia. Não podem. Criticar o Fernando Haddad hoje tem que ser, assim, muito, mas muito entendedor de economia. Porque como nós falamos, link aqui no card, até o queridinho da imprensa, que é o Roberto Campos Neto, que tem atuado para boicotar o governo, porque a única chance, como nós falamos no vídeo, da direita voltar em 2026 é tendo um problema econômico no governo Lula. E quem pode causar esse problema econômico é o Roberto Campos Neto. Para entender isso, link aqui no card, porque ele quer ser, pretensões, uma suspeita que ele tem interesse de ser ministro da Economia ou da Fazenda do governo Tarcísio.
caso o Tarcísio vença em 2026. Mas para o Tarcísio vencer o Lula tem que ir mal. Só que o Lula massacrou o Roberto Campos Neto. Porque a manutenção da taxa Selic em 3,75% na reunião de junho revoltou até mesmo o mercado. Existe uma união agora e um fortalecimento do Lula contra o Campos Neto, que vai ter que baixar a taxa Selic em agosto. E ao reduzir a taxa Selic, nós podemos ter uma melhora e uma facilidade para fazer negócios. Inclusive expandindo serviços, expandindo empresas, aumentando também a quantidade de mão de obra empregada. Então tá difícil criticar o Lula. Ou não tá difícil. Basta ser um pouco inteligente que dá para criticar de modo inteligente. Mas a imprensa tem se mostrado muito limitada na hora de criticar.